Suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, e vamos ler o versículo de número 7. Agora, eu queria dizer para vocês que nesses mais de 40 anos cantando e pregando o Evangelho de Jesus, eu tenho aprendido duas coisas fundamentais para sermos abençoados durante o transcurso de qualquer culto onde nós nos reunimos como corpo de Cristo, membros uns dos outros, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu vou falar quais são esses dois elementos imprescindíveis. Olha, não quero escutar ninguém conversando. Porque o primeiro elemento é reverência. Eu não acredito que o Espírito Santo possa nos abençoar, possa nos encher, se nós não estivermos em reverência. Não é hora de olhar para os lados, não é hora de conversarmos, é hora de ficarmos com os nossos olhos fitos aqui no púlpito, prestando atenção com os ouvidos bem abertos, essa faculdade que Deus nos deu, para ouvirmos cada detalhe, cada minúcia da palavra de Deus, porque Jesus deu ênfase a um ponto, a uma vírgula e a um tio. Então eu espero contar com todos vocês dentro desse primeiro elemento, reverência. Segundo elemento, imprescindível, adoração. Porque nós estamos aqui nesta noite com um único propósito: adorar o Deus triuno, adorar o Deus eu sou, adorar o Deus todo-poderoso, adorar o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José e Jó. Adorarmos o Deus El Shaddai Todo-Poderoso, Jeová Jireh Provedor. Adorarmos o Deus da Bíblia, adorarmos o Deus da história, adorarmos o Deus que sonhou, imaginou e verbalizou e do nada apareceu tudo. E depois de ter criado tudo, Marte, Vênus, Plutão, Netuno, Urano, a estrada de São Tiago com 1.700.000 sóis igual esse que nós temos aqui, a estrela Vega 54 mil vezes maior que o Sol, a estrela Arturo 55 mil vezes maior que o Sol, o planeta Terra com 70% de água, 30% de terra seca, as estrelas que ele arremessou e as fixou nos céus, e colocou o nome em cada uma delas, e conversa com elas, e as chama pelos nomes. É esse Deus que eu estou aqui pregando nessa noite, aleluia. O meu Deus, com quem eu tenho grande intimidade, eu aprendi a ter intimidade com Deus, Ele não vai na minha frente. Como muitas músicas dizem, Deus vai na frente, eu não concordo. Porque Ele anda comigo. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, os patriarcas do Velho Testamento andavam com Deus, Paulo andava com Deus, eu ando com Deus, você anda com Deus, lado a lado como dois namorados. Então vocês vão entender o porquê de tanta violência em Criciúma, o porquê de tanta violência no Brasil, o porquê de tanta violência na América Latina, o porquê de tanta violência na Europa, o porquê de tanta violência nas regiões africanas, enfim, em todo o planeta Terra, que gira em torno do Sol e não sai da sua rota, e o diabo não tem poder para mexer
nas obras criadas por Deus. Olha só, por favor, não quero ouvir nenhum barulho. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse homem recebeu o nome de Adão. Adão significa homem vermelho que veio do barro. Ele não é essência de anjos e nem tampouco essência de animais. Esse primeiro homem foi formado do pó da terra, do barro, lá no Éden, atual Iraque. Foi ele a origem da humanidade e seu representante principal. Deus o criou à sua imagem e semelhança, participando dos atributos divinos, como sejam sabedoria, retidão e santidade, de acordo com Efésios 4, 22, 25 e Colossenses 3, 9 e 10. Deus conferiu-lhe domínio sobre todos os animais inferiores, Gênesis 1, 26, 28, e Deus ordenou-lhe que multiplicasse e enchesse a terra, participando da manifestação divina de que todas as coisas criadas eram muito boas. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, e ordenou-lhe dizendo: come de todos os frutos da árvore do paraíso, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esta proibição vinda de Deus para eles tinha a natureza de um pacto de vida e morte. Mas esse homem, através da sua mulher, através da serpente, o diabo estava lá, Satanás estava lá, desobedeceram e, através da desobediência, envenenaram toda a humanidade. Para vocês entenderem, Adão era 100% fisicamente falando. Nunca ficou doente. E o interessante que eu fico aqui abismado, perplexo e adorando o Deus que eu sirvo nas minhas fraquezas, é que quando Deus soprou nos narizes daquele barro, daquele boneco, e ele foi feito alma vivente, já começou a bater dentro dele o coração que bombeia 7.200 litros de sangue por dia, sendo que nós temos só 6 litros de sangue no nosso corpo. Imediatamente surgiu os rins para filtrar o sangue. O fígado, que fica aqui, e que exerce 500 funções diárias. Imediatamente aquele homem passou a ter 96.000 quilômetros de vasos sanguíneos, e que se nós os emendássemos, daria 2 voltas e meia no planeta Terra. É o que você tem dentro de você. E os 12 bilhões de vasos microscópicos, as artérias, a próstata, o ovário, o útero, no caso de Eva, perfeito fisicamente. Viveu 930 anos, eu o invejo. E 100% fisicamente significava que esse primeiro protótipo da humanidade era eterno, fisicamente falando. Se ele não tivesse desobedecido, estaria vivo no nosso meio até os dias de hoje. Mas por causa da desobediência, ele teve que enfrentar a morte física. Mas ele era também 100% espiritualmente. Então ele tinha consciência física
e consciência espiritual, que é a consciência divina. Foi facultado a ele o privilégio de Deus, no crepúsculo do dia, início da noite, descer até o jardim do Éden e conversar com a criatura, o Criador e a criatura, de forma audível. Mas ele era também 100% intelectual. Colocou o nome nos animais, nas árvores, nos répteis, nos peixes. Nós nos embananamos para escolher o nome do nosso filho. Por isso que tem José, 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 José de montão. João também, João, 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 João. Às vezes a junção de dois nomes próprios, os avós paternos ou maternos, no meu caso, Luiz Arthur, Luiz do meu pai, Arthur do meu avô, pai da minha mãe. Adão olhava para um determinado animal e já dava o nome na hora. E o nome que Adão colocava naquele animal vestia-se de acordo com as características daquele animal. É isso que é fenomenal na palavra de Deus. Esse conhecimento que a gente passa a ter, de que cada nome vestia-se com as características do animal que ele colocava ao nome. O elefante não podia chamar-se girafa, e nem a girafa chamar elefante. Nunca sofreu enfermidades, e mesmo depois da queda, como eu já disse, viveu 930 anos. Gênesis 3, de 4 a 6, fala da desobediência desse homem. E a humanidade passou a conhecer a morte física e a morte espiritual. Adão vendeu a humanidade ao diabo. Por isso, o último violino do apostolado, o exilado de Patmos, o apóstolo do amor, escreve que este mundo jaz no maligno. Em outros termos, diz, esse mundo é do diabo. Ou ainda, este mundo está sob o poder do diabo. As catástrofes que acontecem em todo o planeta, é ele que está causando. E agora ele está muito mais preocupado com suas ações diabólicas, com um reino do terço angélico que o acompanhou naquela batalha entre Deus, os anjos, porque o evangelho está avançando. Este evangelho do reino será, isso é imperativo, pregado em todas as nações, para alcançar todos os homens, e então virá o fim, e ele sabe que o fim está se aproximando. É evidente que depois do arrebatamento ele vai reinar durante 7 anos. Com fúria, grande fúria. O homem conheceu o pecado. E o pecado é a desgraça humana. O pecado é um câncer. Porque essa natureza corrupta chamada pecado leva o homem a praticar os pecados no plural. E ficar escravo dos pecados. Por isso fumam, bebem, mentem, roubam, matam. Maconha, cocaína, heroína, LSD, o crack, as anfetaminas, os barbitúricos, todo tipo de droga, tanto as ilegais quanto as legais. O narcotráfico fatura hoje no mundo 400 bilhões de dólares por ano. A indústria farmacêutica fatura 500 bilhões de dólares por ano no mundo, 100 bilhões de dólares a mais que o narcotráfico, vendendo nos balcões das farmácias e drogarias as chamadas drogas legais, que também matam